Amados, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós. Amém? Como o pastor Renato disse, é um privilégio esse dia estarmos aqui, dividindo o aspecto desse desafio. Mas eu quero dizer que o meu nome é Carlos, como todos sabem. No UCR a gente se identifica. Por quê? Porque é necessário que eu veja que eu vou olhar para dentro de mim. Então, tudo aquilo que eu trouxer essa noite, eu quero que seja algo que esteja crescendo no meu coração. Então, a gente sempre se apresenta como sendo um servo amado de Jesus Cristo em recuperação. Amados, eu me envolvi com o CR não tem muito tempo. Minha jornada de ministério está batendo já nos 40 e poucos anos. E dentro desses 40 e poucos anos, eu ouvi algumas coisas do CR. Mas, ao ser desafiado e ao conhecer esse ministério, eu entendi que ele se trata da essência estratégica de Deus para a restauração do ser humano. E eu percebi como eu preciso ser restaurado. Porque eu sou um servo de Jesus Cristo em recuperação, em restauração da ansiedade, da ira muitas vezes, da procrastinação, da codependência, das coisas que a gente acha que estão ali alojadas e vamos deixando para trás. Mas Deus tem dado a vitória a cada dia. Cada dia. E nós, muitas vezes, esquecemos esse fato, que é necessário entender que é nossa responsabilidade buscar a nossa restauração. E a pergunta que pode estar na sua mente é: o que significa a restauração do ser humano? Por quê? Qual é a razão dessa expressão restauração? Eu já sou crente, eu já aceitei Jesus. Então agora com Ele todas as coisas se passaram, eis que se fizeram novas. E é verdade, o passado ficou. Mas a nossa expectativa de continuidade de vida continua levando dentro de nós as nossas falhas, as nossas dificuldades em lidar com as disfunções. É muito comum, é muito frequente a gente encontrar pessoas e dizer: pastor, não sei por que eu fui tão irado, estou com ódio, não aguento mais. E às vezes isso a gente normaliza dizendo: não, mas não é bem assim. Mas de uma forma ampla, creio que nenhum de nós tem dúvida que o ser humano, ele precisa de restauração. Todos. Alguém me perguntou hoje, mas inclusive os incrédulos? Sem dúvida. Só que essa restauração, com aquele que ainda não conhece a Jesus, começa entrando na dimensão do objetivo de Deus na encarnação de Jesus. A restauração verdadeira, plena, ela se dará quando nós estivermos com o Pai nos céus. Amém? A grande verdade é que quando eu consigo entender que eu sou um ser pecador, um ser que não tem absolutamente condições de ter uma vida sem defeitos, sem pecados, eu preciso entender que essa restauração vem por um caminho que nós devemos buscar para que a nossa natureza caída, imperfeita, sujeita a dores que nos afligem, seja restaurada. Creio que nenhum de nós aqui pode dizer que está plenamente feliz. Feliz estamos porque Jesus está conosco. Mas a luta, aquela contração diante do problema, aquele momento que você olha
Pai, misericórdia, eu não sei o que vou fazer. Temos ouvido testemunhos de irmãos com profunda depressão. Hoje pela manhã tivemos o grande privilégio. Quem esteve aqui de manhã? Amém. Quem não esteve, o vídeo certamente estará na internet. Você poderá ouvir e ver as duas mensagens no culto das 9 e das 10h45 do pastor Nelson Massambani, que é um servo de Deus, paranaense, mas mora em Fortaleza há mais de quase 20 anos, e é um homem usado por Deus na Igreja Batista Central de Fortaleza, com o propósito de trazer o desafio para a igreja, que não há ninguém que possa dizer, eu não preciso disso. Por isso que o programa Recelebrando a Restauração, nós não damos o nome de ministério. Não que esse nome tenha qualquer conotação negativa, absoluto. Temos muitos ministérios trabalhando na igreja com o mesmo alvo, buscando as mesmas dimensões. Mas quando nós olhamos para o Celebrando a Restauração, nós vamos entender que não há ninguém que diga, eu não preciso ser restaurado. Ele pode ser o líder da área musical, o líder da área do ensino, enfim, todos nós. E é importante entender isso, que o objetivo da encarnação de Cristo foi exatamente trazer para nós o caminho da restauração. E há na palavra de Deus um caminho para que possamos celebrar a nossa restauração? Sim. O caminho é buscar os passos que Deus nos ensinou a dar. Jesus, quando morreu na cruz, olhou para você e para mim e nos viu e disse, Pai, está consumado. E naquele momento ele derramou o seu sangue. E a partir de então, todo ser humano que nele crê, passa da restauração da morte para a vida eterna, que não acaba quando este corpo for para a sepultura. Mas enquanto estamos com este corpo revestido de carne, mas com a sua essência no pecado, nós temos que olhar e entender essa palavra bíblica, que é o caminho da restauração. E estarmos celebrando a restauração a cada dia. E esse programa tem se expandido pelo mundo, começou nos Estados Unidos, e hoje já está em muitos países, no Brasil em muitas igrejas, porque há uma percepção dos líderes, dos irmãos que participam, do corpo de Cristo, que somos cada um de nós, de que nós estamos praticando a verdadeira relação com Deus. Nós frequentamos o culto no domingo, nós vamos ao pequeno grupo, nós fazemos as nossas orações, nós estamos em comunhão. Nós não somos aquele cristão de rótulo, de aparência, que simplesmente diz, eu sou crente. Mas não existe uma reação, um envolvimento, uma participação no corpo. Um bater vivo em cada um de nós, que compomos este corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja, que vai ser arrebatada por Ele. Queridos, então, precisamos entender que nós devemos buscar expandir este programa, essa estratégia, se quiserem chamar assim, e a nossa igreja, crescendo, que está já há alguns anos com este programa, pastor Falcão, que aqui está, a ministra Célia, que está sempre à frente, Deus me desafiou há algum tempo, eu estou participando. Nós precisamos, e com outros irmãos, nós precisamos divulgar, por isso que este dia foi colocado como um propósito de que você que está aqui, membro da igreja, ou você está frequentando esta igreja há algum tempo, ou você está aqui pela primeira vez, nós desafiamos você a olhar para o CR e entender que você não vai assumir mais um espaço que você não tem, mas você vai buscar aquele espaço que você precisa, que eu preciso. Existe um propósito e um programa. E este programa tem trazido resultados.
Há muitos testemunhos. Nós temos ouvido, não é, pastor? Muitos, não é, irmã? Muitos testemunhos. Pessoas que saíram de situações inimagináveis. Pastor Nelson compartilhou aqui pela manhã, eu tive o privilégio de estar lá com eles em Fortaleza, o CR funcionando dentro dos presídios. Bandidos de alta periculosidade sendo restaurados. A casa de ressocialização de menores, onde eu tive o privilégio de estar, embora sem deixar de chorar com o coração, de ver um garoto de 12 anos chorando e pedindo, pastor, ora para que eu saia daqui, ora porque eu quero ser uma outra pessoa. O programa está difuso, difundindo-se crescentemente em toda a comunidade de Fortaleza, e não é só lá. Mas quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar, é maravilhoso que isso esteja em tantas frentes, mas e você? Qual é a sua luta? Quando você olha no espelho e você diz, eu tenho que controlar isso, está incontrolável. Seja compulsão por álcool, por drogas, por sexo. Mas esse programa está andando. Hoje não é um lançamento. Quantos aqui já conheciam o CR na igreja, já tinham ouvido falar? É um número significativo, porém, é pequeno. Por que pequeno? Porque a nossa igreja, exatamente o número de membros eu não sei, o pastor sabe? Quanto? Mais de 3 mil. Eu sempre falo 4 para arredondar, né? Sem exagerar. Mas vamos dizer aí, 3,5 a 4 mil membros. Impossível conhecer a todos. Porém, existe um aspecto. Os 4 mil membros que incluem todos os pastores que são membros. O nosso pastor presidente, pastor Roberto Silvado, meu amigo pessoal há muitos anos, que me convidou para vir para a igreja quando eu vim de Florianópolis há 3 anos atrás. Ele declara textualmente, eu preciso do CR. Em Fortaleza nós ficamos conversando muito sobre o CR. Então, o propósito que vem de um coração que é comum nesse foco é que a nossa igreja cresça gradativamente. Não estamos lançando aqui uma campanha para que em 3 meses os 4 mil membros da igreja estejam no CR. Isso é loucura. Mas que você tenha o conhecimento, e eu vou falar um pouquinho da estratégia do programa, para que você sinta que é um caminho verdadeiramente de restauração por obra do Senhor Jesus Cristo. Que é o nosso Senhor, o ser superior, aquele que olha para você e para mim, e quando nós olhamos para Ele, nós ficamos muitas vezes envergonhados, porque nós gostaríamos de ser tão diferente naquela hora. Essa expressão do programa tem produzido resultados, como eu disse. Há um vídeo pequeno, alguns testemunhos, inclusive o meu está lá, e acho que a maioria talvez já tenha ouvido, não sei, mas nós vamos projetar de novo esse vídeo, porque ele fala de alguns testemunhos onde você vai ouvir pessoas que estão conosco. Se fôssemos colocar todos, o vídeo seria longo, mas foram alguns que estiveram conosco programando esse vídeo, e eu queria que fosse passado então, por favor. Eu não sabia o meu valor, a minha autoestima era muito baixa. Eu não conseguia falar para os outros o que eu estava sentindo, eu guardava para mim aquilo. Eu descobri, detectei que áreas que eu achava normais são áreas que eu tenho que restaurar. Muitas vezes, aqueles que acham que não precisam são os que mais precisam. Hoje eu busco ser mais parecido com Cristo. Eu busco pensar e refletir para que minhas palavras e atos não agridam as pessoas. O Celebrando a Restauração tem me ajudado a viver um dia de cada vez. Venha fazer o CR, porque você vai mudar o seu modo de ver você mesmo. Hoje eu tenho certeza que eu venci a ira. É bom viver livre de acusação, com a certeza que Deus me ama.
Ali no final, os irmãos viram já o dia e horário que nós estamos nos reunindo aqui no Salão de Cultos. E este mês nós estamos desenvolvendo, uma semana por vez, uma palestra. Já tivemos 3. Amanhã estará dando a palestra a irmã Rosvita, que é esposa deste pastor Nelson, que eu citei, que aqueles que já estiveram, viram ele pela manhã. A Rosvita estará dando uma palestra para todos. Você é convidado. E eu digo a você, considere esse horário como uma coisa importante para você ver, experimentar aquilo que a gente está colocando em palavras. Mas nada mais importante é que as palavras se tornem verdade no nosso coração, sejam um testemunho que eu possa dar. E amanhã a palestra será exatamente com esse tema. Todos precisam de restauração. Então, venha, é um convite que nós deixamos. Mas dentro desse perfil, eu queria dar, eu não quero chamar assim de uma degustação, de um aperitivo, mas é um toque do perfil estratégico do Celebrando a Restauração. E eu, antes de entrar nessa amostra do programa, eu queria dizer que o programa Celebrando a Restauração, ele tem como base um princípio de uma jornada de 12 passos. Então, esses 12 passos são levados como um aprendizado, mas principalmente como o caminho para a limpeza, onde você faz, dentro desses passos, desse caminho, uma partilha com um grupo de irmãos, que você cria vínculos, que você vai se abrindo, que você vai vendo que Deus está restaurando, você vai se identificando com a disfunção do irmão, você vai vendo que você não é a única pessoa que tem lutas, problemas naquela área. Enfim, é um programa de fusão de vida, por isso que ele não é um começo, meio e fim. Ele é um começo que vai ter fim quando nós estivermos com o Senhor. Porque terminado esse período todo, você vai estabelecer isso como um critério de vida cristã. Quando você estiver lá na frente, fez os 12 passos lá atrás, e se continuar melhor, porque você vai multiplicando, você vai chegar para as pessoas e dizer, olha, eu sei que você pode mudar, eu mudei. Eu era uma pessoa que não tinha controle, e Deus me deu isso, restaurou minha vida. O próprio pastor Nelson hoje deu aqui, 28 anos atrás, ele foi curado, restaurado da dependência química. Nós encontramos pessoas hoje em fase expansiva, crescente nessa dependência química. Infelizmente, é a maldição dos séculos. E hoje, infelizmente, raras famílias não têm algum entorno, não necessariamente da família própria, mas conhecido, da família, etc., que não esteja lutando com as drogas. O Celebrando a Restauração, então, estabelece esses 12 passos. E esses 12 passos, eu já vou entrar na explanação do aperitivo aqui, mas esses 12 passos são contidos num material, que você diz, puxa, mas esse material é para ser trabalhado pessoalmente, mas compartilhado com um grupo onde você vai estar dividindo as suas respostas a essas perguntas muito pessoais. Mas é um grupo com características muito sérias. Por quê? É um grupo somente masculino ou somente feminino, e é um grupo fechado. Não é um grupo que roda, uma semana vem um, outra semana vem outro. É um grupo que tem um critério de absoluto compromisso ético. E os vazamentos são desconhecidos, pelo menos que a gente tem notícia. Mas você pode abrir o seu coração e transformar aquele momento num momento de limpeza, onde você se identifica, onde você começa a ver os passos que Deus está movendo. São 12, mas eu queria esta noite trazer aqui como estratégia que o CR usa, parte dela, são 12, eu quero abordar as primeiras 3 desses passos. Por quê? Porque eles são
o início, o primeiro passo, segundo passo, e assim vai até o 12º. É óbvio que não seria possível explanar sobre todos, mas eu queria dar a você 3 aspectos ligados dentro do programa, 3 passos que nos levam à restauração. O primeiro deles é reconhecer que temos falhas de caráter, fraquezas incontroláveis que estão nos destruindo. Reconhecer, essa palavra é chave. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu tenho isso, mas é genético. Eu tenho isso, mas os meus irmãos têm também. Eu tenho isso, mas não é tão grave. Eu tenho isso, mas é de família. E aí nós usamos muitas expressões de justificativa das nossas fraquezas, das nossas falhas. E então o primeiro passo do CR, com o nome de negação, é nós negarmos para nós mesmos, deixarmos de negar que nós não temos problemas. Não é chegar e dizer, eu não tenho mais problemas, eu tenho problemas e vou buscar identificá-los porque eu os conheço e expor diante de Deus para que Ele faça a restauração. E como disse, isto não é um curso que você faz em 3 semanas e está restaurado. Isto é um programa que você vai levar ao longo da sua vida e eu da minha. Na verdade, o básico desse primeiro passo está no modelo de Paulo. Paulo, em Romanos, capítulo 7, verso 18, ele diz o quê? Vamos ler juntos? Dá para ler? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Amados, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, você sabe disso, está lá na carta aos Romanos, o endereço está aí. Paulo dizendo isso, você pode dizer, puxa, mas Paulo, um homem que teve tanta instrumentalidade de Deus, se você ler o capítulo 7, um pouquinho antes, no verso 20, um pouquinho depois, no verso 24, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olhava no espelho, ele não estava vendo lá o apóstolo Paulo, ungido para falar. Ele sabia da instrumentalidade que Deus tinha dado a ele. Ele conhecia o Deus porque o viu diretamente. E quando ele viu, o que aconteceu com ele? Caiu da onde? Do cavalo, não foi? Ele não estava indo a cavalo para perseguir os cristãos? E o que aconteceu? O Senhor apareceu, ele caiu e ficou ali em estado de... Porque Paulo era um homem sério, ele era religioso, ele tinha convicções, ele era um judeu que, quando o cristianismo surgiu, ele começou a perseguir, essa pessoal aí não é de Deus. E começou a correr atrás e ajudar a acabar com eles. Só que, obviamente, não acabou porque não poderia. Porque aqueles que ele perseguia eram filhos daquele que ele recebeu quando ele caiu do cavalo na estrada de Damasco e falou, Senhor, e agora? E aí tem a história que vocês conhecem, e ele se tornou esse homem, instrumento de poder. Mas esse instrumento de poder que expandiu o evangelho, que visitou igrejas no campo missionário, abriu frentes de trabalho, ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele estava dizendo, gente, tudo que eu faço, tudo que eu possa fazer, é de Deus, só Ele. Aqui está o primeiro passo que nós precisamos internalizar. Quando você achar que você é bom, que você não tem problema, deixa comigo que eu resolvo, eu sou uma pessoa capaz. Ou então, falando de uma coisa negativa, você está deprimido? Não, eu estou deprimido, mas eu vou sair dessa.
E é óbvio que há situações em que é necessário procurar, e na maioria das vezes, procurar um psicólogo, um psiquiatra, você vai. Porém, quem vai levantar do seu coração a depressão é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele olha e vê que nós não temos mais caminho, não temos mais por onde ir. E quando nós dizemos, Senhor, eu não consigo, pega na minha mão e me tira desse buraco, Pai. Me arranja um emprego, Pai, eu estou deprimido. Restabelece meu relacionamento com a minha esposa. Tira meus filhos da droga, meu filho da droga. Tira essa compulsão por pornografia que eu, como homem, sinto, como mulher, sinto, que vou ali buscar coisas ilícitas. Tira isso, Senhor, eu não quero. Essa expressão leva à consciência primeira de que reconhecer a nossa desproporção em tamanho ao problema é o primeiro passo. Aquele preceito que a gente diz, alguns médicos talvez aqui concordem comigo, que ninguém pode curar quem não quer ser curado. Ah, mas não é o remédio que cura? É. No sentido farmacológico, biológico. Mas tem gente que tem uma doença que ela foi somatizada. Sabe o que é isso? Ela foi incorporada ao corpo, porque a cabeça está completamente fora de giro. Antigamente se dizia, não há outra causa para a úlcera gástrica. Certamente há outras. Mas muitas vezes as pessoas ficam achando que é uma situação controlável. Então, esse primeiro passo diz, Senhor, eu não posso. Minha vida está ingovernável. Eu não consigo. Eu boto a rota, bate um vento e eu não consigo chegar lá. O segundo passo, que é importante, é reconhecer que um poder superior a nós pode restituir nossa sanidade, ou a restauração. É importante reconhecer que nós não temos capacidade, possibilidade, força, mas há um poder superior, Jesus Cristo. E Filipenses 2,13 diz assim, vamos lá juntos? Pois é Deus quem efetua... Não entrou lá? Entrou. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Deus quem efetua. É Deus. Ele usa os médicos, usa tudo, mas Ele usa principalmente o Espírito Santo que está no seu, no meu coração. Quando você se sente cheio do Espírito Santo, vem aquele gigante que atormenta, e você tem a sensação de Davi, de olhar para ele e dizer, espera aí, e pegar uma pedrinha pequena e jogar aquele gigante no chão. Esse desafio, queridos, essa ação de reconhecimento, é uma expressão de confiança. Não é saber que tem um Deus. Não é saber que existe um Deus. Isto é praticamente... Existem os ateus, agnósticos, etc. Mas a grande maioria, se você perguntar, você acredita em Deus? Acredito. Mas acreditar em Deus, até o diabo sabe que Ele existe. Enfrentou e Jesus o derrotou. Crer em Jesus Cristo é ter uma expressão aonde a sanidade acontece. Veja bem, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na terceira carta, ele dá uma dimensão do que é a restauração da nossa sanidade quando nós reconhecemos que há um poder superior. 2 Coríntios 3, 17 e 18, diz assim, e todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória de cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados.
A versão RA, se não me engano, diz assim: contemplando como por um espelho somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. O que significa isso? Significa que ao você buscar, eu buscar a Jesus Cristo, e aonde eu vou encontrá-lo nós vamos dizer agora, na segunda e terceira parte, mas nós sabemos, é na palavra, é na vida devocional, é na fé que ele veio para pagar o escrito de dívida que está sobre todo aquele que nele não crê. O que não crê não será salvo, mas o que crê já está salvo. Salvo da ira de Deus contra o pecado. Então Paulo diz que quando nós somos salvos e agora vamos para o céu, nós temos que entender que a nossa natureza terrena tem que ser transformada a cada dia, de glória em glória, na imagem de Jesus. O que Deus quer é que eu, você e todos aqueles que o buscam sejam transformados na imagem de Jesus. O que é isso? Aparecer como imagem física? Não, óbvio, todos sabem. É a imagem interior. É aquele que mentia, não mente mais. É aquele que não tolera as coisas erradas. É aquele que ama o inimigo. É aquele que vai para um filho que está rebelde e diz: meu amado, vem que eu quero conversar com você. É aquele que consegue perdoar 70 vezes 7. Amados, essa imagem de Cristo tem que estar florescendo no rosto da igreja. Qual é o rosto da igreja? Não é o formato do edifício, são os nossos rostos. Quando as pessoas olham para nós nas nossas atividades, aonde estivermos, no nosso dia a dia, elas querem olhar para nós, e Deus quer que elas olhem para nós e digam: por que você teve essa atitude? Por que você foi diferente nisso? Por que você procurou a pessoa? Anteontem aconteceu um fato desses, assim, casuais, mas desagradáveis. Eu moro num apartamento aqui no Cristo Rei, cheguei em casa, já estava com o horário contado, fiz a entrada para dar ré e entrar na minha vaga. E tem carros dos dois lados, dos irmãos, apartamento e tal. E eu tenho câmera de ré no carro e tenho os espelhos. Mas eu olhei e não vi nada. E quando eu dei a ré, fiz... Plum! Aí desci e vi que o espelho do meu lado direito pegou no carro e fez um risquinho branco lá. Coisa pequena, eu passei a mão assim, quase que saiu. Qual foi a minha reação? Fica na minha. Amanhã eu compro uma massinha dessas de polir aí. Eu fui procurar o dono do carro. E falei para ele: você vê quanto custa e eu quero pagar. Queridos, nós não somos melhores, mas nós somos pessoas que refletem o rosto de Cristo. A nossa natureza carnal nos puxa para baixo. Quantos cristãos dão um testemunho? Tem pessoas que chegam e dizem: pastor, aquele meu amigo foi para a igreja, mas pelo amor de Deus, ele faz coisas que eu nem imagino. E a gente chama isso de testemunho. Agora, o testemunho é quando alguém olha e diz: eu confio em você, porque eu sei que você não vai fazer isso. Eu confio em você porque você pediu perdão quando você tinha todo o direito de me acusar. A terceira ação, que é a complementar, é entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 10:9 diz: se com você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse sentido quer dizer o quê? Que é necessário entregar nossa confissão com a boca. Por isso que o CR tem, numa expressão do programa, uma troca que podemos dizer de confissão. E a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros. Quando eu abro meu coração diante de um irmão, de um irmão na igreja, que estamos andando juntos, que eu confio, eu sei que ele vai dizer: puxa vida, vamos orar por isso. Mas aqui ele diz que se eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor, e crer
no meu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, será salvo. O que ele estava dizendo aqui nesse texto, Paulo? Está dizendo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. E ao terceiro dia, ressuscitou. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Por causa desse ato do Senhor, nós estamos aqui. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós talvez estivéssemos fazendo sei lá o quê. Eu costumo dizer que quando eu conhecia o Senhor, já você vai mover sua vida em função do dinheiro. E aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O que eu entendo que nós precisamos fazer? Jesus não nos tira do mundo, mas Ele quer que nós sejamos embaixadores. Quando alguém olhar para você, vai dizer, puxa vida, por que você é diferente? Como é que eu faço? Aí você diz assim, vem aqui. Eu vou dizer para você que você tem que crer que Jesus Cristo pagou o seu pecado. E agora, se você declarar isso do coração, Ele vai entrar no seu coração, na pessoa do Espírito Santo, vai restaurar a sua vida, e você vai poder dizer assim, glória a Deus, porque eu sei que a vida vale a pena. A vida tem sentido. Ontem nós tivemos uma reunião com o Nelson a tarde toda, e eu privilegiei essa reunião. E alguns irmãos souberam, acho que a Célia me entregou, que ontem eu fiz. Eu vou contar porque está na carteira de identidade, né? Ontem eu fiz 75 anos. Aí você vai dizer, puxa, alguns falam assim, pastor, mas o senhor está... Eu estou nada, eu estou velho. Não vem com esse papo, não. Mas alguns dizem, puxa vida, você ainda está envolvido no CR, você pastoreou 30 anos em Floripa, você fez isso, fez aquilo, e aí você não para, cara. Já ouvi isso. Eu digo, não. Eu vou parar a hora que o apito tocar. Sem quebrar prioridades. Porque minha família é prioridade, porque Deus disse, Ele em primeiro lugar, a esposa em segundo lugar, os filhos em terceiro lugar, depois o trabalho, depois a igreja. Por isso que eu sempre digo, a atividade na igreja é muito importante, mas não pode ocupar o lugar da família. Queridos, creio que essa vida entregue a Jesus vai ter uma verdade a partir da minha vida devocional. A oração passa a ser a minha direção. Não porque eu estou falando, mas porque eu estou ouvindo. Eu não sei se você já teve aquela oração que você ora, levanta, Deus quer responder, mas você já está no trabalho. Já aconteceu isso com você? Quando você ora, fale menos e ouça mais. Peça para Deus, fala comigo, Senhor. O Senhor sabe. Quando você conta um problema, você não está revelando um problema, Deus sabe. Mas você está ali ajoelhado, ou sentado, ou dobrado com a serviço, você está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. A palavra de Deus, essa palavra viva, Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil, para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Alguns dizem, eu costumo dizer, que a Bíblia é o manual do fabricante. Se você não conhece o manual do fabricante, o teu fabricante, aquele que me fabricou, aquele que me criou no ventre da minha mãe e tem propósitos para mim, eu vou ter uma vida sem rumos, uma vida sem propósitos. Então, queridos, a palavra, a oração e, principalmente, a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11. Ou seja, você sabe que existe um Deus, você sabe que Ele responde, mas você tem confiado? Então, amados, eu queria deixar esse desafio para vocês essa noite, para que o CR, junto com todas as frentes da igreja, a nossa igreja, graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa igreja, ela tem sido
a igreja movida por Deus para tratar gente, pessoas. Não há uma preocupação numérica, há uma preocupação qualitativa de vida com Cristo. Por isso me empolgo, por isso estou aqui, por isso eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa igreja. Ainda mais. Essa igreja, como tantas outras têm sido, passa a ser referência, não porque ela é isso ou aquilo, porque lá existem pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a restauração, para dar a vida àqueles que estão mortos. Mas Deus quer ir restaurando cada um. Ninguém chega no top de linha. Ninguém diz, eu já estou formado no cristianismo. Eu preciso de Jesus a cada dia. Então a expressão da nossa mensagem é o desafio que você considere. Um convite. Eu sei que é um convite que você pode, obviamente, dizer, não dá para mim, não. Mas é um convite, é uma oportunidade. Eu creio que essa oportunidade você deve, no mínimo, conhecer. Porque esse grupo de passos que eu disse é o ponto que começa a restauração. Mas amanhã, às segundas-feiras, nós temos o que chamamos de encontrão, que é um tempo de louvor, 3 músicas, é uma ministração de um texto de restauração dentro dos 12 passos, e depois nós temos grupos, os homens, as mulheres, que não é o grupo de passos, é o grupo que você pode ir lá só para ouvir, mas você pode ir lá para dizer que você precisa de ajuda. Você está lutando contra a codependência, você está lutando contra a ira, e ninguém vai comentar, ninguém vai sair dizendo, ô irmão, isso não é nada, fica tranquilo. Você vai falar, todos vão ouvir, e no final a oração vai selar o início da sua cura. Não há nenhum compromisso. Então meu desafio é que você venha, conheça. Se você sentir que não dá, é difícil, não há problema. Não existe nada no sentido formal, a não ser quando chegar a dizer, eu quero fazer os 12 passos. Aí você se declara comprometido a fazer os 12 passos. Então, queridos, essa é a minha comunicação, a minha mensagem, mas a mensagem é de Deus que ficou no seu coração. Amém?